Universo em desencanto. Imunização racional. A verdadeira origem da humanidade. Energia racional. 791, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 791, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Agora, vão se transformar na pior energia que existe, que é o mal puro, que é a energia magnética, como quadrúpedes, como bípedes, porque são feitos pela energia pior que existe, a energia magnética. E por serem filhos do eixo da Terra, vão se transformar em Exus, para espetar esses materialistas com o garfão na mão, para deixarem de serem materialistas. E para os materialistas, a matéria tudo é. Não sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Mas a verdade das verdades nada é para os materialistas. Em 1935, terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E não notaram a mudança dessa fase, por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias, por viverem artificialmente. Vai falir tudo que o pensamento fez e a imaginação. Tudo a caminho da falência, tudo que o pensamento fez e a imaginação, e o pensamento não foi feito para acertar. Tudo indo à falência, principalmente dessa deformação, e chegou o dia dela se acabar. Porque está fora do seu verdadeiro estado natural e vai terminar em nada. E por isso está aí. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar na energia magnética, que é a pior energia que existe. Se transformarão para bichos irracionais. Depois de ser gente, vão virar bichos. E por serem filhos do eixo da Terra, que todos são, vão pegar no garfão para espetar esses materialistas que pensam que a matéria tudo é, mas a matéria nada é. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E assim, sucessivamente, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que a cultura racional tome conta e desenvolva o raciocínio de todos. Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, vão parar no seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são
de raça racional. Mas é preciso ser desenvolvido o raciocínio pela cultura racional. Depois do raciocínio desenvolvido, estará pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois a cultura racional desenvolver o raciocínio de todos. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, voltam todos ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, no mundo do verdadeiro Deus. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E muitos terremotos em vários países, e muitos furacões em vários países, e muitos tufões em vários países, e muitos tornados. Mudou a fase do pensamento e ninguém deu por conta dessa mudança, por viverem artificialmente. O tornado, aonde chega, derruba tudo. É muito violento. Tudo por a natureza ter mudado de fase. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E cada povo inventou a sua religião. Um povo inventou Buda, outro povo inventou Maomé, outro povo inventou Jeová. Cada povo inventou seu Deus. E há milhões de milênios que vem a natureza procurando botar todos em seus lugares, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Depois todos têm que desenvolver o raciocínio pela cultura racional. Depois que o raciocínio estiver pronto pela cultura racional, estará pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a violência está demais, porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por isso está aí toda essa violência, pessoas sendo sequestradas, outras sendo assaltadas, porque estamos na era do fogo, e o terrorismo também em todos os lugares. A era do fogo é assim. Salve-se quem puder e se puder. Quem tem mais fogo é quem vence guerra. E aí está provado isso, e comprovado, porque estamos na era do fogo, na era do salve-se quem puder e se puder. E por isso, o magnético fez a bomba atômica. A bomba atômica, com 3 bombas, acaba o mundo. Mas isso não vai se dar, porque a energia racional é a arma poderosa do que o elétrico e magnético. Tinha muita graça o verdadeiro Deus queimar tudo, queimar todo mundo, colocar fogo em todo mundo. Mas tem a energia racional, que é poderosíssima, e não deixa isso acontecer. E há milhões de milênios
que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que todos fiquem prontos para a cultura racional. Desenvolva o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu estado natural com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase de que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois que o raciocínio estiver pronto, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque no primeiro mundo, as energias são puras, limpas e perfeitas. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E muitos já estão sonhando o que vai se dar futuramente, sonhando que se transformaram em energia e que estão transitando pelo espaço e transitando para o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito por uma energia elétrica para dar uma chuva de pau no pensador. O mundo está passando por horas terríveis, por horas negras, por horas de tristezas. Acabou-se a alegria do povo. Hoje, vive todos muito tristes, porque querem comprar e não podem, porque está tudo muito caro. Terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão falindo. Tudo que o pensamento fez está falindo. E por isso a coisa está preta no mundo. Se a pessoa for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se a pessoa for fazer uma viagem de ônibus e sofrer um acidente qualquer, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Está mesmo um Deus nos acuda. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e assim sucessivamente. Depois, quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque no mundo do verdadeiro Deus é um grande progresso de pureza, apesar que todos são filhos de Deus, que não sabiam quem são, não sabiam por que assim são, e não sabiam quem eram. O verdadeiro Deus chamou muito a atenção a quem estava indo para o caminho errado. Continuaram e acabaram ficando aí, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois que todos passarem a desenvolver o raciocínio, voltar ao seu estado natural, porque estão com o raciocínio desenvolvido pela natureza, e volta ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Assim é que vai acabar o mundo. São todos deformados, porque enquanto estão morrendo e nascendo, estão revivendo, vêm outras vidas. E por isso é que há milhões de milênios
que a natureza vem lutando e desenvolvendo o raciocínio de todos, para que depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltarão para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, estão preparados para voltar para o seu estado natural. E o natural é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza no mundo do verdadeiro Deus. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E todos que estão nascendo já estão com o raciocínio desenvolvido, já estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque são filhos dos verdadeiros racionais. E então começa a falar até dentro do ventre da mulher. Conversa, ri, chora, como tem acontecido com muitas senhoras. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Esses que já morreram são os que eram leitores e acabaram a leitura e não acabaram a leitura. Estão morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que a cultura racional desenvolver o raciocínio, volta todos a seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Vai acabar todos voltando para o seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Vai acabar o mundo assim. Então, se são leitores, morrem e voltam, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que a cultura racional desenvolva o raciocínio de todos e volte ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E tem 3 males naturais da natureza, que é o câncer, o AIDS e a leucemia. Tudo isso é feito naturalmente, porque acabou a fase do pensamento em 1935 e todos perderam o direito de viver. Então, o que fez a natureza há milhões de milênios? Fez com que todos venham morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. No mundo do verdadeiro Deus, esses já foram leitores do livro, mas começaram e não acabaram. Então torna a voltar neste mundo de sofrimento e depois é desenvolvido pela cultura racional. Mas, como são leitores antigos, já estão com raciocínio desenvolvido e volta ao seu estado natural. Depois de desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu estado natural por serem leitores antigos. Começaram a leitura, mas não acabou, não tiveram tempo de acabar. Então a natureza desenvolve o raciocínio e a pessoa volta ao seu estado natural para ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza no mundo do verdadeiro Deus. E há milhões de milênios que a natureza vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural,
que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. As transformações da natureza vira bicho irracional, quadrúpedes e bípedes. Tudo isso porque são deformações natural da natureza. E ninguém sabe o porquê assim é. Ninguém sabe quem são, ninguém sabe por que assim são, ninguém sabe para onde vão, e vivem todos aí desconhecidos de si mesmos. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, por a natureza ser de transformações. E tudo que o pensamento fez, a imaginação, estão a caminho da falência, tudo falindo naturalmente. E vem a natureza, há milhões de milênios, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. O verdadeiro estado natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Agora, vão se transformar na pior energia que existe, que é o mal puro, que é a energia magnética. Como quadrúpedes, como bípedes, porque são feitos pela energia pior que existe, a energia magnética. E por serem filhos do eixo da Terra, vão se transformar em Exus, para espetar esses materialistas com o garfão na mão, para deixarem de ser materialistas. E para os materialistas, a matéria tudo é. Não sabe que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Mas a verdade das verdades nada é para os materialistas. A continuação dessas mensagens se encontra no 792, volume do Histórico.